Agora vamos falar sobre o objetivo. Nós vamos separar, tá? Nós vamos falar do objetivo geral primeiro e depois dos objetivos específicos. Eu vou tentar separar, mas é difícil na hora da gente escrever um, não escrever o outro, tá? Não significa que você vai deixar só o objetivo geral, vai levantar da mesa e dizer, tá bom. Não, não acabou não, tá? Eu só vou separar para dar como exemplo. Mas você que está escrevendo, você vai tentar, em seguida, do objetivo geral, escrever os objetivos específicos. É a minha dica para você. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que é o objetivo geral. O objetivo geral é a finalidade, é o seu alvo, é onde é que você quer chegar com esse trabalho. Então, representa a finalidade intelectual da pesquisa. Ao final deste trabalho, lá que você vai fazer o TCC, das 30 páginas, onde é que você quer chegar? Eu quero comparar alguma coisa, eu quero analisar alguma coisa, eu quero provar alguma coisa. Presta atenção, vocês viram que eu sempre comecei com verbo? Este é das características importantes. O objetivo, ele vem sempre com um enunciado, começando com o verbo no infinitivo. Então, tem listas e listas, gente, lá na internet que vocês vão encontrar lista de verbo para objetivo geral, para objetivo específico, é lista que não acaba mais. Então, alguns mais comuns, tá? E lembrando, eu gosto sempre de lembrar, uma revisão bibliográfica também tem que ter objetivo. Analisar, compreender, comparar, interpretar, sempre tem um objetivo aí embutido neste trabalho, tá? Então, olha lá, analisar o impacto social de alguma coisa, avaliar métodos de coleta de dados ou métodos de prevenção de alguma coisa, compreender, é um verbo que expressa aí uma ação muito interessante, compreender como se dá o tratamento em pacientes ou em estudantes que necessitem de apoio. Conhecer. O conhecer, eu tenho algumas ressalvas quando a gente coloca conhecer. Conhecer sobre o tema. Cuidado, tá? Muito cuidado. Interpretar é uma coisa legal, reconhecer e verificar. O analisar e o compreender normalmente são até os mais utilizados, pelo menos é o que eu vejo. É que os alunos têm mais facilidade de fazer, tá? Apresente um bom objetivo geral e oriente todo o seu trabalho a partir dele. É o seguinte, você vai escrever o objetivo geral e não vai abandoná-lo, porque ele vai voltar lá, olha onde é que ele vai voltar? Na última coisa que você vai escrever no seu TCC. Lá no seu TCC, na sua monografia, você vai escrever a conclusão, certo? Ninguém termina sem conclusão. Quando você for escrever, vou até vir aqui para ficar bem pertinho de vocês, quando você for escrever a sua conclusão, daqui a meses, você vai ter que voltar para esse objetivo que você escreveu aí agora, vai ter que ler esse objetivo e você vai ter que falar assim, nossa, atingi, cheguei lá. Muita gente corre esse risco, esquece o objetivo. Só escrevi mesmo para o projeto, não serve mais para nada, mas nem olhar para isso. Nossa, foi tão difícil escrever, não quero mais nem saber. Não, filho, você precisa voltar nele sempre, porque você não precisa ter ele decorado, mas você precisa toda hora ser lembrado que você sabe onde é que você vai chegar. Então, quando você escrever a conclusão, você vai dizer que foi possível compreender, que você conseguiu avaliar, analisar como se dá o processo. Os autores apontam. Então, lá você volta e olha, consegui atingir o meu objetivo. Entendeu, gente? Um objetivo vai ajudar você lá na conclusão. Tem gente que não consegue concluir o trabalho. Não consegue porque ele não sabia qual era o objetivo que ele tinha. Sabe quando você não consegue terminar um relacionamento? Porque você não sabe por que você está nele? A comparação é meio maluca essa. Mas é verdade. Você fala, meu Deus, por que eu tô? Por que eu não tô? Então, olha só. O objetivo, ele facilita que você chegue lá no final e diga assim, nossa, isso é bom. Ou não, isso não foi bom. Certo? Então, ele vai orientar o seu trabalho. Uma outra coisa que eu gosto de dizer é assim, dá uma olhadinha no seu tema e problema. Não abandona ele não.
Olha esse tema aqui, ó, mecanismo de controle postural em pessoas com supressão imunológica, lá para a área de saúde. Acho que tem gente de saúde aqui. O problema que foi apresentado aqui é como a presença do vírus de imunodeficiência humana no organismo pode impactar o equilíbrio postural. Olha, tá vendo que eu voltei? Tá? Tô voltando aqui para o tema e o problema. Porque não tem como você escrever um objetivo sem ler o tema e o problema. Leu bem o tema, que ainda não é o seu título muitas vezes, porque o título vai longe ainda, tá? Mas ele já começa a indicar para você o seu caminho. Nesse caso, olha só que interessante, o objetivo, vamos voltar aqui só para a gente ver, ó. Como a presença do vírus da imunodeficiência humana no organismo pode impactar o equilíbrio postural. Interessante. Qual que é o objetivo desse autor? Analisar o risco de queda de pessoas com a infecção pelo vírus de imunodeficiência. Por quê? Porque o risco de queda, ele está intimamente ligado ao quê? Ao equilíbrio postural. Entenderam? Então, eu consigo aqui, ó, às vezes a pessoa repete tema no problema, no objetivo. Você não precisa repetir. Às vezes você repete porque você não sabe fazer, aí tudo bem. Aí você vai ter que aprender a fazer. Mas não é porque é obrigatório, viu, gente? Então aqui, ó, você pode brincar um pouquinho com isso. Vamos dar uma olhadinha em outro caso. Esse aqui é um artigo que eu peguei em 2007, é um artigo um pouco mais antigo, mas tá falando do direito ambiental. Agora que a gente teve há um mês e pouco aí, a gente teve um desastre, né? Um mês, não deu ainda um mês, né? Até esse ano, a gente teve o desastre de Brumadinho, a gente teve alguns problemas. E olha só, essa autora ela vai trabalhar como o direito ambiental. Opa, passou. O direito ambiental na sala de aula. É o tema, tá? Significados de uma prática educativa no ensino médio. Então, isso aqui é um programa de pós-graduação em Educação e Ciência, para a ciência, tá? Lá da Unesp. É um trabalho que está aberto aí para a gente poder ler. Qual o objetivo desse trabalho? Analisar as potencialidades deste caso. Qual é o caso? Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, caso estudado é a formação do reservatório da usina hidrelétrica Três Irmãos, construída no curso do Rio Tietê, no interior do estado de São Paulo. Então esse aqui era o caso, que já tinha sido exposto nesse trabalho. Quem for pegar esse trabalho do direito vai dar uma olhadinha lá. Então, os autores aqui, né, eles gostariam de saber as potencialidades deste caso de direito ambiental para subsidiar práticas de educação ambiental. Ou seja, se eu for trabalhar uma prática educativa no ensino médio, como é que eu posso usar esse exemplo do reservatório que modificou o meio onde o aluno vive e como é que ele pode entender que o direito ambiental está embutido dentro do problema que ele está vivendo. Interessante, né? Então aqui, ó, mostra bem um caso de objetivo bem delimitado aqui. Depois, antes de você, deixa eu vir aqui que eu queria mostrar um exemplo para vocês. Espera aí, vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de objetivo geral. Analisar a contribuição dos exercícios físicos como coadjuvante no tratamento de doenças neurodegenerativas com enfoque na síndrome CMT tipo 1A. Isso aqui é dentro da área de saúde também. Então, analisar a contribuição dos exercícios físicos. Opa, dá para eu medir isso aqui como coadjuvante, porque eu sei que ele vai estar fazendo um tratamento para neurodegenerativo, certo? Então, aqui, olha, tá vendo? Começou com verbo? Isso aqui é mais para mostrar que eu estou começando com o verbo aqui. Um outro trabalho que eu selecionei, ó, percepção dos idosos participantes na Associação Remanso Fraterno João Gabriel em Cáceres, Mato Grosso, frente às ações de enfermagem. Isso aqui é de 2013, tá na internet esse trabalho, né? Muito interessante. Eu gosto de pegar da área de saúde porque é interessante aprender coisas diferentes, né? E olha aqui o objetivo geral. Analisar a percepção dos idosos participantes da Associação Remanso, no Mato Grosso, frente às ações de enfermagem que foram desenvolvidas nos anos de 2002 e 2013. Daqui a pouco a gente vai falar dos objetivos específicos. Então, ó, o objetivo geral, gente, não é problema. Sabe, tem gente que escreve o problema no objetivo geral. Não. O objetivo geral é exatamente isso que você está vendo. Tá um verbo ali, ó, começando. Tem gente que faz uma conta uma história. Não, gente, história a gente conta lá na introdução. Tá? Aqui a gente não conta história. A gente como o próprio nome diz, objetivo. Certo?
Eu vou deixar depois outros exemplos aí para que vocês possam ver como é que a gente coloca os objetivos, tá? Então, olha só, essa é uma coisa que vocês fizeram. Então, eu vou elaborar o meu objetivo geral, mas será que acaba, né? Então, isso a gente vai ter que olhar daqui a pouco, não vai acabar. Mas o primeiro passo que você vai ver é verificar, ó, tô usando o verbo correto? Eu tenho um cuidado aí no objetivo, tá? Antes de passar para o final aqui, que é o objetivo específico. Eu tenho um cuidado, vou até voltar aqui para falar com vocês. Eu tenho um cuidado bem grande quando eu falo do objetivo, é assim, ó. Aparece às vezes trabalho para mim assim, quando eu quero conscientizar as pessoas. Eu digo, olha, conscientizar as pessoas pode ser uma contribuição no seu trabalho. Você vai realmente fazer panfleto, fazer palestras, você vai divulgar o seu trabalho? É isso que você quer? Você quer conscientizar? Não, professora. Então tá. Então, talvez isso aí lá na justificativa fica legal, que o seu trabalho leva a uma conscientização interessante. Mas o objetivo do seu trabalho é compreender como é que aquelas ações da enfermagem vão ajudar os idosos daquela comunidade. Com isso, você vai melhorar, óbvio, a qualidade de vida das pessoas. Embora em alguns casos de saúde eu sei que existem escalas que dá para medir a qualidade de vida das pessoas. Eu só tomo cuidado com isso. Então, na saúde a gente tem algumas situações em que isso é possível dentro das escalas necessárias. Mas na área de educação, às vezes isso é muito amplo. Então eu falo, por exemplo, educação ambiental. Conscientizar as pessoas sobre a importância dos rios. Não, isso aí você vai, não é o seu objetivo geral, você não vai trabalhar isso tudo para conscientização. É compreender como a educação ambiental pode auxiliar na compreensão ou no cuidado com as nascentes. Pronto, não é? Com isso você vai levar a conscientização. Então, cuidado com algumas coisas. Por exemplo, tem gente que fala assim, provar. Tá, provar é forte, você vai provar. Você tem cacife para provar? Você pode apontar soluções, é diferente. Agora, provar. Construir. Nossa, que bonito isso. Vai construir, tá? Então, vai construir. Talvez tem gente que sim, vai construir um protótipo, tá? Ele vai construir um protótipo de uma máquina, um mestrado, talvez até na graduação, não sei. Só toma cuidado, porque esse verbo vai ter que ser seguido, tá? O objetivo geral, aqui ó, eu vou colocar aqui de volta para vocês verem, ele vai direcionar a próxima etapa, que é definir os objetivos específicos. Então, definir os objetivos específicos, ele vai favorecer que você depois, a gente vai falar daqui a pouco, consiga, por exemplo, escrever o seu TCC, sabia? Eu vou dar uma dica para vocês, vocês vão gostar. Como é que você vai fazer, tá? Então é isso. Já tinham lido? Nos trabalhos que vocês pegaram, vocês prestaram atenção nessa sequência, gente? Do problema, da hipótese, prestaram atenção do objetivo. Eu deixei ali alguns modelos para vocês. Teve gente que pode ter até pulado e ido lá dar uma olhadinha no modelo, na aula do modelo, tá? Então, olha lá. A primeira coisa, tenta ver um verbo que você se sinta confortável em trabalhar. Tá? Tenta ver alguma coisa que você diga assim, isso aqui eu gostaria de fazer, analisar é uma coisa boa, sei fazer isso, certo? Se você tiver em dúvida com os verbos, você pode pegar uma lista de verbos para saber qual que está melhor. Outra dica é você pegar trabalhos, por exemplo, eu mostrei para vocês ali um TCC, uma dissertação de mestrado, né? Um trabalho já publicado, dá uma olhadinha que objetivo que ele tinha. Lembra sempre que se você está fazendo uma revisão, tem uma dica que eu dou às vezes no objetivo geral que vale a pena, que é assim, ó, por exemplo, analisar em literatura, entendeu? Analisar em literatura ou analisar as consequências através ou por meio, às vezes eu não gosto muito de usar isso, tem gente que coloca, né, de revisão de literatura, eu sempre gosto de colocar já logo no início, para a pessoa que vai ler, né, não deixar ela lá para o final, por meio de, isso não existe, né, através de, mas vai atravessar. Eu gosto sempre de colocar aqui, ó, analisar com base na literatura, então você já deixa claro que você está analisando na literatura, isso é um trabalho de revisão, tá? Então isso você pode fazer tranquilamente, certo? Bom, se você já fez o seu problema, lembra que eu falei do caderninho? Ou digitar? Tá aberto aí o arquivo? Deixa eu ver. Abriu o Word, já escreveu?
Isso é uma boa também, ó. Abre o Word, vai escrevendo do ladinho. Talvez você tá aí no celular, né, na faculdade, escutando a minha aula, não tem tempo, mas seu caderno tá aí do lado. Ou o papel da lanchonete, né? A professora me deu uma ideia ali, hein? Vou pegar essa ideia. Mas toda ideia escapa da mente da gente se a gente não registra. Então, cuidado. Às vezes você vai deixar essa ideia ir embora, ela não volta mais. Se você teve uma ideia agora, para. Termina essa aula, para. Não sai assistindo tudo feito um louco, para tudo. Se você teve uma ideia agora para o objetivo, escreve. Escreve ela. Dá uma lida. Fala, ficou legal isso aqui, tá? Tenho certeza que você vai conseguir. E aí, mãos à obra?